Senador, queria tratar um pouco então das expectativas para a próxima legislatura no Senado. O PL elegeu 8 senadores, União Brasil mais 5. A cara do Senado Federal será diferente no próximo ano. Quais são as chances de algumas pautas entrarem em discussão, especialmente quando falamos de impeachment de ministros do STF, novas regras de funcionamento do Poder Judiciário, mandato para juízes de cortes superiores? Haverá espaço na agenda, vontade política para isso? Olha, a pauta que deve predominar no Senado, no governo Bolsonaro, que, aliás, esse Congresso foi eleito para o governo Bolsonaro. Me preocupa muito, quero deixar claro aqui, que a eleição do seu opositor, diante desse Congresso, pode travar o nosso país. O eleitor escolheu aqueles que vão caminhar com o presidente Bolsonaro. Isso é um fato. Fortalecimento dos partidos da base do governo. No Senado, nós saltamos, quando eu cheguei, éramos 3 senadores. Em abril, fomos para 9 e seremos 15. Né? Então, essa base de apoio deve se focar como foi toda a gestão, é só olhar como foi a gestão Bolsonaro. A pauta principal foi a pauta do desenvolvimento econômico, da desburocratização, do empreendedorismo, da tecnologia. Essa é a pauta que deve ser a dominante também na próxima legislatura, no governo Jair Bolsonaro. As pautas que dizem respeito ao aperfeiçoamento do sistema judiciário, elas já existem nessa legislatura, né? Elas não são resultado do primeiro turno. Há inúmeros projetos do mandato, né? O tempo de mandato, como há no legislativo, no executivo, a forma de escolha dos ministros, se é ou não corporativista, seja o próprio corpo do judiciário escolhê-los ou se é prerrogativa única do presidente. A gente tem propostas sobre decisões monocráticas, o que eu falei, temas complexos não podem ser decididos, com todo respeito, numa decisão monocrática. A gente sabe que ela serve para questões urgentes, mas se o tema é complexo e a questão é urgente, nada melhor para trazer todo o colegiado para um julgamento, para que a gente possa ter um debate maior, possa ter a formação de uma massa crítica dentro do próprio Poder Judiciário. Essa autocrítica do Judiciário, né, que, na verdade, eu disse outro dia, o Judiciário não está em crise só com o Executivo, com o Legislativo, ele está em crise com a sociedade. Né? Pega aí o caso, por exemplo, do piso da enfermagem. Tem nada a ver com política, com o partido A ou B. Né? Tem a ver com uma deliberação do Legislativo, né? Um presidente que sancionou a lei, né? E o judiciário que interferiu, como a gente vem, na verdade, questionando já há algum tempo. Então, ele está em crise com a sociedade, e inúmeros outros casos a gente pode citar. Então, essa autocrítica, ninguém melhor do que o próprio judiciário para se autoavaliar. Agora, temos os projetos, é papel do Legislativo, nós representamos o nosso Estado, representamos, no caso da Câmara, os seus eleitores, né? E essa quem vocaliza isso é o Congresso Nacional. Então, avançar nessa discussão para aperfeiçoar, para que as decisões monocráticas, até um projeto meu, não se eternizem, né? A gente teve casos aí que ficaram anos pendurados numa decisão monocrática, que possam ser levadas ao colegiado, que a gente possa ter maior segurança jurídica nas nossas decisões. Devemos discutir as pesquisas, devemos discutir o que é fake news, para que não fique na caneta, né, monocraticamente, uma decisão singular de um único juiz que possa ser levado ao colegiado de todos. Então, essas pautas, até pela repercussão mais recente e a reação do Congresso, elas devem avançar porque elas já estão tramitando desde esta legislatura e devem avançar na próxima legislatura, sim. Senador Carlos Portinho, PL do Rio de Janeiro. Agora seguimos com a pergunta da comentarista Fabiana Barroso. Boa noite, senador. Obrigada por estar aqui conosco. Eu queria ainda explorar um pouco mais esse tema em relação aos ministros, porque eu sou da área do direito e nós estamos vivenciando essa insegurança jurídica e vai um pouco mais, né? Essa autocrítica do judiciário, eu acho muito difícil existir pela realidade que nós estamos enfrentando. Então, a gente está acompanhando um monte de decisões que está vindo em cascata. Elas começam lá nas Cortes Supremas e elas vêm descendo para os outros tribunais, primeira instância e segunda instância. Então, é essa importância que tem. E a Constituição acabou dando a vocês mesmos, senadores, esse papel aí de controle de constitucionalidade. Sendo assim, né, sabedores aí da lei, do que é justo, do que é correto, senador, o que eu gostaria de saber, com essa potência aí de 15 membros, qual é a real motivação
porque essas pautas estruturantes, elas não vão andar se a gente não tiver um judiciário coeso com a lei. Então, é essa a importância. Então, eu insisto aqui nesses projetos, o senhor já falou de alguns, mas especificamente aí para se vai ou não pautar um dos inúmeros pedidos de impeachment que existem e chegam muito bem aí escrito nas sessões aí do Senado Federal. Olha, a gente tem que recordar, Fabiana, muito bem colocado por você, que quando o ministro do STF é indicado, ele roda todos os gabinetes do Senado. Ele se articula para que a sua indicação seja aprovada, né? Então, essa relação entre o legislativo e o judiciário, ela começa na origem da indicação do ministro do STF, né? Nesse caso específico. A gente tem, além do pedido de impeachment, a gente tem requerimentos de convite. Não são convocações, são convites. E é curioso, né, Fabiana, quando eles precisam ser aprovados, eles correm para o Legislativo. E quando nós do Legislativo, para que a gente possa debruçar sobre o aperfeiçoamento do Poder Judiciário e precisa trazê-los para conversar, houve uma resistência em atender esse convite. Isso deve ser insistido, né? Porque a gente sabe que do convite não atendido virá uma convocação. E a gente tem que buscar a harmonia, sim, dos poderes. O poder executivo, o legislativo, ele sofre essa autocrítica diariamente, ele é chamado, né, a se autoavaliar constantemente. Agora, o legislativo está chamando o judiciário, e não está chamando para emparedar ou para diminuir. Ao contrário, é para manter a harmonia entre os poderes. A gente, para legislar, por exemplo, nessas questões que dizem acerca da atualização, do aperfeiçoamento do Poder Judiciário, ninguém melhor do que os próprios ministros participarem dessas discussões, né? Aliás, como todo projeto de lei, a gente vai tratar, por exemplo, eu fui relator do projeto da Sociedade Anônima do Futebol. Trouxemos, além de desembargadores, ministros, trouxemos todos os clubes de futebol, os atletas, os sindicatos. Isso é democracia participativa. Eu entendo que o judiciário, não fazendo autocrítica, ele não pode negar o convite para essa discussão, porque seria muito ruim para a nossa democracia, e não por uma iniciativa do Poder Legislativo, mas por uma resistência do Poder Judiciário em conversar, né? Para que a gente possa buscar harmonia, é possível, é necessário que as duas partes estejam dispostas. Então, esse é o primeiro passo. Passadas as eleições, o calor da emoção, chamar para que a gente possa debater essa atualização, esse aperfeiçoamento do nosso Poder Judiciário e do processo judicial. Porque, enquanto alguns têm privilégios, né, junto ao STF, processos são julgados a toque de caixa, outros, pensionistas, por exemplo, estão há décadas esperando os seus recursos extraordinários serem julgados, né? Tudo isso tem que ser discutido para uma reforma que seja positiva para a sociedade, não para os magistrados, não para o legislador, mas para a sociedade. E sim, no caso do convite não ser atendido, a convocação não ser atendida, a gente não conseguir dialogar, que é o que a gente vem chamando, eu não vejo outro caminho senão chamar a atenção, possivelmente, de uma medida mais forte. A gente tem maioria para isso, né? A gente não quer criar uma crise, embora a gente já viveu 2 impeachments de presidente que tem uma repercussão maior até sobre a economia, e a gente sobreviveu. Aliás, a gente ficou até melhor, a gente aperfeiçoou as nossas instituições democráticas. E por que não trazer o judiciário para esse debate? Institutos de pesquisa, campanha de segundo turno, expectativa para a próxima legislatura e o debate de hoje à noite. Assuntos tratados com o senador Carlos Portinho, do Partido Liberal do Rio de Janeiro, nessa entrevista especial. Senador, muito obrigado pela gentileza em nos atender nesse domingo, ao vivo. Bom final de domingo, um abraço e até a próxima. Até a próxima, muito obrigado.